Os benefícios da soja para a saúde da próstata. Como a soja pode ajudar na prevenção de doenças da próstata? Você já ouviu falar de alguém que começou a sentir dificuldades para urinar, acordando várias vezes à noite, com aquela sensação incômoda de que a bexiga nunca esvazia completamente? Talvez um amigo próximo, um parente, ou até mesmo você já tenha notado esses sinais silenciosos. No começo parece algo inofensivo, mas com o passar do tempo, os sintomas se tornam mais frequentes e intensos, afetando a qualidade do sono, a disposição no dia a dia e pior ainda, sinalizando que algo pode estar errado com a sua próstata. E aqui está a parte mais assustadora. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, mais de 50% dos homens acima dos 50 anos desenvolvem algum grau de hiperplasia prostática benigna, HPB, um crescimento anormal da próstata que comprime a uretra e dificulta a micção. E esse é apenas um dos problemas. O câncer de próstata, por exemplo, é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. O que a maioria das pessoas não sabe é que esses problemas começam décadas antes de os sintomas aparecerem. Pequenas inflamações constantes, o acúmulo de toxinas, a falta de alguns nutrientes essenciais. Tudo isso vai minando a saúde da próstata de forma silenciosa. Mas aqui está a boa notícia. Há um caminho natural, cientificamente comprovado, para fortalecer e proteger a próstata sem remédios caros, sem tratamentos invasivos e sem os efeitos colaterais que os medicamentos tradicionais podem trazer. E o segredo está em um alimento simples, acessível e que muitos ignoram: a soja e seus derivados. Agora talvez você esteja pensando, mas soja? Não dizem por aí que a soja pode ser ruim para os hormônios masculinos? Esse é um dos maiores mitos da nutrição moderna, e ao longo deste vídeo, você vai entender por que a ciência prova exatamente o contrário. Vamos desvendar estudos que mostram como a soja pode ser uma verdadeira aliada na saúde da próstata, ajudando a reduzir inflamações, equilibrar hormônios e até mesmo diminuir o risco de câncer de próstata. Se você quer aprender como incluir esse poderoso alimento na sua rotina da maneira certa, garantindo todos os benefícios sem cair nas armadilhas da desinformação, continue comigo até o final deste vídeo. Vou te mostrar 5 estratégias naturais, simples e altamente eficazes para cuidar da sua próstata de forma prática, segura e definitiva. E o melhor, todas elas podem ser aplicadas por qualquer pessoa, independente da idade. Então, se você quer se livrar da dificuldade para urinar, das idas constantes ao banheiro e do medo de desenvolver doenças graves na próstata, fique atento, porque o que vou te revelar pode mudar completamente a sua saúde. Este é o canal Saúde e Equilíbrio. Obrigada por deixar o like e se inscrever para receber muito mais conteúdo precioso para manter uma vida saudável. Se tiver qualquer dúvida, pergunte nos comentários, ficarei feliz em responder. Se existe um alimento cercado por desinformação e mitos, esse alimento é a soja. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que a soja não é coisa de homem porque pode afetar os hormônios masculinos? Ou que seu consumo pode levar a problemas de fertilidade? A verdade é que essas crenças são completamente infundadas quando olhamos para os estudos científicos sérios. Na realidade, a soja é um dos poucos alimentos naturais que tem um efeito direto na proteção da próstata. Em países como Japão e China, onde o consumo de soja é muito mais alto do que no Ocidente, as taxas de câncer de próstata são até 80% menores. Coincidência? De forma alguma. Um estudo publicado no Journal of the National Cancer Institute revelou que homens que consomem derivados de soja regularmente apresentam uma redução significativa nos níveis de antígeno prostático específico, PSA, um marcador utilizado para detectar problemas na próstata, incluindo câncer. E isso não é tudo. A grande estrela desse efeito protetor da soja são os isoflavonoides, compostos bioativos que atuam como antioxidantes poderosos no organismo. Eles reduzem a inflamação crônica na próstata, impedem o crescimento descontrolado das células e ainda equilibram os hormônios masculinos, sem causar os efeitos negativos que tanto espalham por aí. Agora, imagine por um instante um homem de 60 anos que começou a sentir os primeiros sinais de problemas prostáticos. Ele acorda 3, 4 vezes à noite para urinar, sente aquele desconforto irritante na bexiga e percebe que o fluxo urinário já não é o mesmo de antes. Agora, o que aconteceria se ele simplesmente incluísse a soja em sua alimentação diária?
Pesquisas indicam que o consumo regular de soja pode reduzir em até 50% o risco de hiperplasia prostática benigna, HPB, uma das principais causas de dificuldade para urinar em homens acima dos 50 anos. Isso significa que, ao invés de recorrer a medicamentos que podem causar efeitos colaterais como disfunção erétil e tonturas, bastaria adicionar alimentos ricos em isoflavonas à rotina. E aqui está o melhor: você não precisa mudar radicalmente sua dieta ou começar a comer soja pura todos os dias. Pequenos ajustes são suficientes para colher os benefícios. Veja essas 4 dicas simples para mudar completamente a saúde da sua próstata de imediato. 1. Trocar o leite comum por leite de soja no café da manhã. 2. Incluir tofu em algumas refeições ao longo da semana. 3. Adicionar miso, pasta de soja fermentada, a sopas e caldos. 4. Consumir edamame, soja cozida, como lanche saudável. E talvez a informação mais surpreendente de todas: os efeitos protetores da soja não são apenas preventivos, mas também regenerativos. Ou seja, se você já sofre com os primeiros sintomas de problemas na próstata, a soja pode ajudar a reverter esse quadro naturalmente, reduzindo inflamações, melhorando o fluxo urinário e restaurando a saúde da glândula. E aqui vem um reset de atenção. Por que então tantas pessoas ainda acreditam que a soja faz mal para os homens? Isso se deve à confusão entre os isoflavonoides da soja e os estrogênios femininos. Só que, ao contrário do que muitos pensam, os isoflavonoides não agem no corpo da mesma forma que os hormônios femininos. Eles possuem um efeito equilibrador, ajudando a reduzir os hormônios ruins que alimentam doenças da próstata sem afetar a testosterona. Se fosse verdade que a soja enfraquece os homens, os japoneses e chineses, que consomem esse alimento há séculos, teriam os níveis de testosterona mais baixos do mundo. Mas adivinhe só, eles não têm. No próximo capítulo, você vai entender como alguns tipos de soja são ainda mais eficazes do que outros na proteção da próstata e quais variedades você deve evitar a todo custo. Fique atento, porque essa informação pode fazer toda a diferença na sua saúde. Se a soja é tão poderosa para a saúde da próstata, por que algumas pessoas ainda dizem que ela pode ser prejudicial? A resposta está em um detalhe que quase ninguém comenta: o tipo de soja que você consome faz toda a diferença nos efeitos que ela terá no seu organismo. Enquanto a soja fermentada pode ser um verdadeiro remédio natural, algumas versões processadas desse alimento podem acabar trazendo mais problemas do que benefícios. Imagine 2 homens. O primeiro decidiu adicionar leite de soja e tofu à dieta, enquanto o segundo começou a consumir produtos industrializados rotulados como à base de soja, como hambúrgueres vegetais ultraprocessados, cheios de conservantes e óleos refinados. O primeiro homem colheu benefícios incríveis: menos inflamação na próstata, melhora no fluxo urinário e redução do risco de doenças. Já o segundo, que confiou na indústria alimentícia sem se aprofundar nos detalhes, percebeu que começou a ter dificuldades digestivas e não sentiu os mesmos resultados positivos. A diferença está nos processos de fermentação e refinamento. A soja fermentada, como o natto, o miso e o tempeh, tem um poder antioxidante muito maior e é mais facilmente absorvida pelo organismo. Isso porque, durante a fermentação, surgem compostos bioativos que potencializam os efeitos positivos dos isoflavonoides, tornando-os ainda mais eficazes no combate à inflamação prostática. Além disso, a fermentação neutraliza substâncias chamadas antinutrientes, que podem dificultar a absorção de minerais essenciais como zinco e magnésio, fundamentais para a saúde da próstata. Já os derivados de soja ultraprocessados, encontrados em muitos produtos industrializados, passam por um refinamento que remove boa parte dos compostos benéficos, deixando para trás apenas uma versão empobrecida do alimento original. Esses produtos costumam conter soja geneticamente modificada, transgênica, que muitas vezes é cultivada com pesticidas altamente tóxicos como o glifosato, uma substância que pode ter efeitos negativos na saúde hormonal e até mesmo aumentar o risco de certos tipos de câncer. Agora, a pergunta que não quer calar: como garantir que você está consumindo a soja certa para proteger sua próstata? A resposta é simples. Escolha sempre a soja orgânica e fermentada, preferindo alimentos como natto, miso, tempeh e edamame. O natto, por exemplo, é uma das maiores fontes naturais de vitamina K2, um nutriente essencial para evitar a calcificação das artérias e melhorar a circulação sanguínea, algo essencial para manter não apenas a saúde da próstata, mas também o desempenho sexual e a saúde cardiovascular.
Se você não tem acesso fácil a esses alimentos ou não gosta do sabor forte de alguns deles, pode recorrer a opções mais suaves, como o tofu orgânico e o leite de soja natural sem aditivos. O importante é evitar produtos ultraprocessados, como proteínas isoladas de soja e barrinhas saudáveis que prometem ser ricas nesse ingrediente, mas que na verdade passaram por tantos processos químicos que perderam grande parte de seus benefícios. O que estamos falando aqui não é uma simples dica de alimentação. É um conhecimento capaz de transformar sua saúde de dentro para fora. A escolha entre consumir a soja da maneira correta ou cair na armadilha da versão industrializada pode determinar se você terá uma próstata saudável ou se, nos próximos anos, poderá enfrentar os mesmos problemas que afetam milhões de homens ao redor do mundo. E agora vem a parte mais interessante. A soja fermentada pode não apenas proteger a próstata, mas também equilibrar os níveis hormonais de forma natural, ajudando a reduzir o excesso de estrogênio que pode ser prejudicial para os homens. Se você já ouviu falar que a soja aumenta o estrogênio, saiba que essa ideia é baseada em um completo equívoco. Os isoflavonoides da soja não aumentam os hormônios femininos no organismo masculino, mas sim impedem que hormônios ruins se acumulem na próstata, reduzindo inflamações e prevenindo o crescimento anormal das células. No próximo capítulo você vai descobrir um aspecto ainda mais fascinante: como combinar a soja com outros alimentos naturais para potencializar ainda mais seus efeitos na próstata, revertendo anos de inflamação e desconforto urinário. E acredite, esse é um segredo que poucos conhecem. Agora que você já sabe que a soja pode ser uma grande aliada na proteção da próstata e que a forma como você a consome faz toda a diferença, surge uma questão ainda mais interessante: como podemos potencializar esses benefícios e acelerar os resultados? A resposta está na combinação estratégica da soja com outros alimentos e nutrientes que atuam sinergicamente para reduzir inflamações, equilibrar os hormônios e fortalecer a saúde da próstata. E é exatamente aqui que muitas pessoas cometem erros, simplesmente porque não sabem quais combinações realmente funcionam e quais podem acabar anulando os efeitos positivos. Vamos imaginar a seguinte situação: 2 homens, ambos com mais de 50 anos, sentem os primeiros sinais de problemas na próstata. Um deles começou a incluir soja fermentada na alimentação, mas sem nenhuma outra mudança significativa. Já o outro, além de consumir a soja da forma correta, passou a combiná-la com alimentos ricos em zinco, licopeno e ômega 3. 3 elementos essenciais para manter a próstata saudável. O resultado? O primeiro homem teve algum alívio nos sintomas ao longo dos meses, enquanto o segundo experimentou uma melhora muito mais rápida e significativa, com menos inflamação, redução dos despertares noturnos para urinar e um fluxo urinário muito mais forte e consistente. Isso não aconteceu por acaso. Estudos mostram que o efeito protetor da soja é amplificado quando combinada com certos nutrientes específicos. O zinco, por exemplo, é um dos minerais mais importantes para a próstata, pois regula a produção de testosterona e ajuda a reduzir o crescimento anormal da glândula. Ele pode ser encontrado em alimentos como sementes de abóbora, castanhas do Pará e ostras. Já o licopeno, um poderoso antioxidante presente no tomate, na melancia e na goiaba, tem sido amplamente estudado por seu papel na prevenção do câncer de próstata. Um estudo publicado no Cancer Epidemiology, Biomarkers e Prevention revelou que homens que consomem regularmente alimentos ricos em licopeno apresentam um risco até 35% menor de desenvolver câncer de próstata. Quando combinado com os isoflavonoides da soja, o efeito protetor se torna ainda mais forte, pois ambos trabalham para reduzir os danos causados pelo estresse oxidativo e pela inflamação crônica. Mas existe um outro elemento nessa equação que muitas vezes é negligenciado: as gorduras boas. O consumo de ômega 3, encontrado em peixes como salmão e sardinha, além de sementes de linhaça e chia, tem um impacto direto na redução de inflamações e na melhora da circulação sanguínea. Isso significa que, ao incluir fontes de ômega 3 na dieta junto com a soja fermentada e alimentos ricos em licopeno e zinco, você estará criando um verdadeiro escudo natural contra doenças da próstata. E aqui vem um detalhe essencial: o modo de preparo dos alimentos também pode fazer diferença. O licopeno, por exemplo, é muito melhor absorvido pelo organismo quando o tomate é cozido, pois o calor rompe as paredes celulares e libera mais desse composto benéfico. Isso significa que um molho de tomate caseiro pode ser uma excelente forma de incluir esse nutriente na alimentação, principalmente se for combinado com tofu ou miso.
Agora talvez você esteja se perguntando: quanto tempo leva para sentir os benefícios dessa abordagem? A verdade é que cada organismo responde de forma diferente, mas muitos estudos indicam que mudanças significativas podem ser notadas em apenas algumas semanas, especialmente na redução da frequência urinária noturna e na melhora do fluxo urinário. Se você já experimentou diversos suplementos ou tratamentos sem sucesso, talvez nunca tenha tentado essa abordagem completa e natural, baseada em ciência e que atua diretamente na raiz do problema. E aqui está a grande chave: não é apenas a soja que faz a diferença, mas sim a estratégia completa que combina os alimentos certos e elimina aqueles que prejudicam a saúde da próstata. No próximo capítulo vamos falar sobre algo crucial: os inimigos ocultos que você pode estar consumindo diariamente e que sabotam a saúde da sua próstata sem que você perceba. Se você realmente quer proteger sua saúde, não pode perder essa informação. De que adianta consumir os melhores alimentos para a próstata se, ao mesmo tempo, você continua ingerindo substâncias que destroem os benefícios antes mesmo de começarem a agir no seu organismo? Esse é um erro comum e silencioso, que faz com que muitos homens acreditem que nada funciona para melhorar os problemas prostáticos, quando, na verdade, o que está impedindo a recuperação é o próprio estilo de vida. Agora, imagine um homem que, após assistir a este vídeo, decide adicionar soja fermentada, licopeno e zinco à sua alimentação. Ele começa a tomar leite de soja pela manhã, inclui tomate cozido no almoço e come sementes de abóbora regularmente. Mas, ao mesmo tempo, ele continua consumindo excesso de açúcar, carnes processadas, frituras e cerveja quase todos os dias. O que acontece? Os efeitos positivos da soja e de outros alimentos saudáveis simplesmente não conseguem se sobressair diante da agressão constante que o organismo sofre com essas escolhas ruins. E aqui está o grande problema: muitos desses vilões da saúde da próstata fazem parte da rotina alimentar da maioria dos homens, e eles nem percebem. O açúcar refinado, por exemplo, alimenta inflamações em todo o corpo, inclusive na próstata. Ele provoca picos de insulina, desregula os hormônios e pode estimular o crescimento das células prostáticas de forma descontrolada. Não por acaso, estudos mostram que homens com dietas ricas em açúcar e carboidratos refinados têm maior risco de desenvolver hiperplasia prostática benigna, HPB, e câncer de próstata. Outro grande inimigo é o álcool, especialmente a cerveja. O que muita gente não sabe é que a cerveja contém compostos chamados fitoestrógenos, que, diferentemente dos isoflavonoides da soja, não têm efeito benéfico e, na verdade, podem estimular o acúmulo de estrogênio no organismo masculino. O resultado? Aumento da inflamação na próstata, piora dos sintomas urinários e, em alguns casos, até redução da produção de testosterona. As carnes processadas, como embutidos, bacon e salsichas, também são verdadeiras bombas para a saúde prostática. Elas contêm nitritos e nitratos, substâncias altamente inflamatórias que podem danificar as células e aumentar o risco de doenças prostáticas. Além disso, grande parte dessas carnes é carregada de gorduras saturadas ruins, que favorecem o desenvolvimento de tumores. E tem mais um vilão oculto que pouca gente imagina: óleos vegetais refinados como óleo de soja, canola e milho. Esses óleos passam por processos químicos agressivos, que fazem com que se tornem altamente inflamatórios dentro do corpo. O que isso significa? Se você cozinha com óleo de soja refinado, está consumindo uma forma de soja que não traz nenhum benefício para a próstata, apenas prejuízos. Agora vem a parte mais importante: como evitar esses vilões e reverter os danos que eles já causaram. O primeiro passo é fazer substituições inteligentes. Troque o açúcar refinado por adoçantes naturais como estévia ou eritritol. Substitua os óleos vegetais por azeite de oliva extra virgem, óleo de cocô ou manteiga ghee. Evite carnes processadas e dê preferência a proteínas magras, como frango orgânico e peixes ricos em ômega 3. Pequenas mudanças na rotina alimentar podem fazer toda a diferença, especialmente quando combinadas com os alimentos que já mostramos nos capítulos anteriores. Se você ainda tem dúvidas sobre o impacto desses vilões na próstata, veja esse dado chocante. Um estudo publicado na revista The Prostate mostrou que homens que eliminaram carnes processadas e reduziram drasticamente o consumo de açúcar tiveram uma redução de até 79% nos sintomas urinários relacionados à hiperplasia prostática. Isso significa que muitas das dificuldades para urinar,
A necessidade de ir ao banheiro várias vezes à noite e até mesmo a dor ao urinar podem ser diretamente influenciadas pela alimentação. E agora, pare e pense: quantas dessas substâncias você tem consumido no seu dia a dia sem perceber? Se você sente que sua próstata não está tão saudável quanto deveria, talvez seja a hora de cortar esses vilões e permitir que seu corpo se recupere de forma natural. No próximo capítulo, você vai descobrir como montar um plano alimentar simples, prático e altamente eficaz para fortalecer sua próstata e restaurar sua saúde sem complicações. E acredite, com as informações que estão por vir, você nunca mais verá sua alimentação da mesma forma. Agora que você já sabe o que realmente fortalece e o que sabota a sua próstata, é hora de transformar esse conhecimento em um plano prático e definitivo. Não basta apenas conhecer as informações, é preciso colocá-las em ação. E a boa notícia é que você não precisa de dietas radicais, suplementos caros ou tratamentos invasivos para começar a sentir os resultados. Pequenos ajustes na sua alimentação e rotina já são capazes de gerar mudanças poderosas. Imagine um homem que passou anos sofrendo com a próstata. Ele acorda várias vezes à noite para urinar, sente dificuldade no fluxo, tem aquela sensação incômoda de que a bexiga nunca esvazia completamente. Já tentou alguns medicamentos, mas os efeitos colaterais foram piores do que os benefícios. Agora, imagine que esse mesmo homem decide, a partir de hoje, adotar um plano alimentar que age diretamente na raiz do problema. Em poucas semanas ele começa a perceber que dorme melhor porque já não precisa levantar várias vezes durante a noite. O desconforto ao urinar diminui. E o melhor de tudo, ele sente sua energia e disposição aumentando. Esse homem pode ser você. O primeiro passo é garantir que a soja fermentada esteja presente na sua rotina diária. Como já vimos, essa versão da soja contém compostos bioativos que reduzem inflamações, equilibram os hormônios e protegem a próstata contra o crescimento anormal das células. Mas não basta consumir de qualquer forma. A maneira mais eficiente é adicionar natto, miso, tempeh ou tofu orgânico às suas refeições pelo menos 3 vezes por semana. Se preferir algo mais acessível, o leite de soja natural, sem aditivos, pode ser uma alternativa prática para o café da manhã. Mas a chave para potencializar esses efeitos está na combinação estratégica de alimentos. Lembra-se do licopeno? Ele precisa estar presente na sua dieta diária. A melhor maneira de garantir isso é consumir molho de tomate caseiro regularmente, já que o calor libera mais licopeno, tornando-o mais biodisponível para o organismo. Uma ótima ideia é preparar um prato simples: tofu grelhado com molho de tomate natural e azeite de oliva extra virgem. Uma combinação poderosa para a saúde da próstata. Outro ponto essencial é a ingestão de gorduras boas e minerais essenciais, como o zinco e o ômega 3. Esses nutrientes ajudam a reduzir inflamações e a proteger a próstata de doenças mais graves. A maneira mais prática de incluí-los na alimentação é com sementes de abóbora, castanhas do Pará, peixes como salmão e sardinha, e azeite de oliva. Algo tão simples como consumir um punhado de sementes de abóbora por dia pode fazer uma enorme diferença para sua próstata ao longo do tempo. Mas tão importante quanto saber o que consumir é evitar aquilo que prejudica a sua saúde sem que você perceba. Se você ainda mantém açúcar refinado, cerveja, carnes processadas e óleos vegetais refinados na sua dieta, os benefícios da soja e dos outros alimentos naturais que citamos serão drasticamente reduzidos. Esse é o maior erro que impede muitas pessoas de conseguirem resultados reais. Se você aplicar esse plano de forma consistente, os resultados podem aparecer mais rápido do que você imagina. Estudos indicam que em apenas 30 dias, já é possível notar uma melhora na qualidade do sono, redução da necessidade de urinar durante a noite e até mesmo um aumento na energia e na disposição. E se você mantiver esses hábitos por 6 meses ou mais, os benefícios podem se tornar ainda mais evidentes, incluindo a diminuição do tamanho da próstata, caso ela já esteja aumentada, e uma proteção a longo prazo contra problemas mais graves, como o câncer de próstata. Agora a decisão está em suas mãos. Você pode continuar ignorando esses sinais e deixar que o problema avance, como acontece com milhões de homens ao redor do mundo, ou pode agir agora e começar a transformar sua saúde com algo 100% natural e cientificamente comprovado. Se você chegou até aqui, significa que já sabe o caminho certo. O próximo passo é começar a aplicar esse conhecimento hoje mesmo. Faça um compromisso com sua saúde e comece aos poucos. Troque o óleo refinado pelo azeite, adicione sementes de abóbora na dieta.
Inclua molho de tomate com tofu nas refeições e elimine de vez os alimentos ultraprocessados. Se fizer isso, seu futuro será muito diferente do que o de milhões de homens que ignoram sua saúde até que seja tarde demais. Você não apenas estará protegendo sua próstata, mas também garantindo mais vitalidade, qualidade de vida e longevidade. Agora me diga, qual decisão você vai tomar? Se o conteúdo deste canal está agregando valor à sua saúde, torne-se membro hoje mesmo. Sua contribuição é o que nos permite continuar criando mais conteúdo relevante sobre saúde natural. Se você acredita nos benefícios da medicina natural, assim como eu, juntos podemos alcançar ainda mais pessoas. Junte-se à nossa missão. E se você já é membro, muito obrigada. Sua confiança nos motiva a continuar crescendo. Chegamos ao final deste vídeo, e se você assistiu até aqui, é porque realmente se preocupa com sua saúde. Você agora sabe que a próstata não começa a dar sinais de alerta do nada. O problema vem se acumulando há anos, silenciosamente. As noites mal dormidas, as idas constantes ao banheiro, a sensação de que nunca esvazia completamente a bexiga, o desconforto que atrapalha a rotina. Tudo isso pode parecer apenas um incômodo no começo, mas se não for tratado, pode evoluir para algo muito mais grave. Mas você também descobriu que não precisa esperar a situação piorar para agir. A ciência já provou que mudanças simples na alimentação, como a inclusão de soja fermentada, licopeno, zinco e ômega 3, podem transformar a saúde da próstata e reduzir drasticamente os riscos de problemas futuros. Você aprendeu quais alimentos consomem e quais vilões evitar a todo custo, como açúcar, álcool e carnes processadas. E agora, talvez a maior revelação de todas, você não precisa enfrentar esse problema sozinho. E não precisa gastar rios de dinheiro com medicamentos cheios de efeitos colaterais. Imagine acordar amanhã sem aquela urgência de correr ao banheiro. Passar o dia sem aquele desconforto insistente. Poder dormir a noite inteira sem interrupções. Parece algo simples, mas para muitos homens, isso se tornou um verdadeiro pesadelo diário. E o pior, muitos acham que isso é normal, apenas parte do envelhecimento. Mas e se eu te dissesse que milhares de homens já conseguiram reverter esse quadro com uma abordagem natural e inteligente? A verdade é que, além das mudanças alimentares e da eliminação dos vilões ocultos, existe um caminho ainda mais eficiente para acelerar esse processo de recuperação e proteção da próstata. Um método testado baseado na ciência que combina ingredientes naturais como licopeno, só palmeto, cúrcuma, zinco e vitaminas essenciais para agir diretamente na raiz do problema. Agora pense comigo. Se você pudesse reunir em um único produto tudo o que falamos de mais importante neste vídeo com os melhores ingredientes para desinflamar a próstata, equilibrar os hormônios masculinos e restaurar sua qualidade de vida, isso não seria a solução perfeita? E é exatamente isso que milhares de homens já estão fazendo. Acelerando os benefícios da alimentação natural com um suplemento que combina tudo o que a ciência já comprovou que funciona para a saúde da próstata. Se você quer dormir tranquilo, sabendo que está cuidando da sua saúde de forma eficiente, essa pode ser a peça que faltava para você dar um passo definitivo rumo a uma vida sem incômodos e preocupações. Mas aqui está algo que pouca gente sabe: a forma como você usa esse suplemento faz toda a diferença nos resultados. Para ter o máximo de eficácia, ele deve ser consumido diariamente, de preferência junto com uma refeição rica em gorduras boas, como azeite de oliva ou peixes ricos em ômega 3. Isso melhora a absorção dos nutrientes essenciais para a próstata e potencializa os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Asterisco asterisco. A decisão agora está em suas mãos. Você pode ignorar essas informações e continuar lidando com os mesmos problemas, esperando que desapareçam sozinhos. Ou pode agir agora, tomar uma decisão inteligente e começar a restaurar sua saúde de forma 100% natural. E quando você perceber que dormiu a noite inteira sem precisar levantar, que aquele incômodo ao urinar já não existe mais, que sua energia está voltando e que você finalmente retomou o controle da sua vida, vai se perguntar por que não fez isso antes. Agora é com você. Faça essa escolha hoje mesmo e sinta a diferença na sua saúde. Não espere o problema piorar para agir. O caminho já está traçado, e tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Sua próstata agradece. O link para o produto natural que vai fazer toda a diferença na saúde da sua próstata está na descrição deste vídeo. Aproveite! Muito obrigada por ter ficado até o final.
Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com quem você ama. E se tiver dúvidas, estou aqui nos comentários para te ajudar. Agora continue aprendendo sobre saúde natural. Basta clicar em um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Te vejo lá!